Bom dia a todos. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em seus lugares. Bom dia, população aqui presente. Daremos início à audiência pública, que tem por finalidade o cumprimento do dispositivo do artigo 35, do inciso 2 da Lei Orgânica e do artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei 74/2019, de autoria do prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e da outras providências com vista à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial. Solicito, para compor a mesa, solicito a dona Lair Leme, secretária de Finanças, senhor Alexandre Diniz, senhor Messias e a senhora Fabiana, por gentileza. Na presente audiência, serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão de recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao representante do autor do projeto para explanar sobre o projeto de lei número 74/2019, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e da outras providências, com vista à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial. Senhora? Bom dia a todos presentes. Bom dia à mesa, bom dia, presidente. Bom dia ao público presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler o ofício encaminhado para essa casa. Pelo presente encaminho incluso o projeto de lei que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e da outras providências, com vistas à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial ou urbana e sobre propriedade predial, para que seja levado à apreciação e aprovação de Vossa Excelência e seus dignos pares. A presente propositura visa a alteração de normas municipal a fim de corrigir distorções e dar mais transparência aos valores apontados em nossa planta genérica. Também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o R7, Unidade Regional de São José dos Campos, que a lei orçamentária ou o Código Tributário do município não prevêem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, PGV. A planta genérica descreve os valores estimados do metro quadrado do terreno em cada um dos setores da nossa cidade. Ocorre nesses 20 anos sem que houvesse uma adequação e considerando o crescimento da cidade
sua urbanização e as características urbanísticas, foram constatadas algumas distorções de valores que se pretende corrigir com a presente propositura. Áreas de expansão urbana hoje são áreas urbanas com benfeitorias que valorizaram o imóvel ali situados, ou até mesmo se constituíram em condomínios e lotamentos fechados, mas continuam com a base de cálculo do seu IPTU referente ao lotamento inicial. Em contrapartida, há áreas que não experimentaram o mesmo desenvolvimento e, portanto, não devem sofrer aumento em sua base de cálculo. Por isso, a adequação que se propõe não é simples aumento do valor do tributo, mas sim uma equalização dos valores de modo a garantir a isonomia na incidência desse imposto. A setorização da revisão da planta genérica permite que se atinja aquelas localidades onde a urbanização e o crescimento de fato valorizaram os imóveis e que, por outro lado, não se onere os proprietários de imóveis das áreas onde essa valorização não ocorreu. Diante do exposto, espero ser o incluso projeto de lei apreciado, votado, aprovado em regime de urgência por essa Casa de Lei. Prefeito Municipal, Fernando Cid Diniz Borges. Nós estamos com a equipe técnica aqui para poder apresentar as alterações que nós estamos propondo para a planta genérica e também dar maior esclarecimento para quem tiver com alguma dúvida ainda. Vou ler aqui o projeto que nós encaminhamos. Então, o projeto de lei de 30 de agosto de 2019 dispõe sobre a planta genérica de valores e terrenos e dá outras providências com vista à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre propriedade predial. Capítulo 1. Disposições preliminares. No cálculo, artigo 1. No cálculo do valor venal dos imóveis, para fins de lançamento dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre propriedade predial relativos ao exercício 2020, serão empregados os valores médios unitários de metro quadrado de terrenos edificados ou não, constantes da planta e da listagem de valores anexos e integrantes dessa lei. Os valores unitários aos quais se refere esse artigo encontram-se expressos em códigos numéricos cuja correspondência com os valores em reais é conforme anexo 1. Os valores unitários referidos deste artigo são atribuídos à via logradouro de que se trate e pela setorização fiscal adotadas no cadastro imobiliário organizado e mantido pela Prefeitura e aplicam-se aos imóveis situados em cada uma das conforme anexo 5. Em todos os casos, inclusive os imóveis com frente para mais de uma via logradouro, o valor unitário será o da face de quadra correspondente ao endereço do imóvel onde consta a testada principal verificada pela unidade competente para efeito de lançamento. Os imóveis ou parte dos mesmos, via os logradouros, que não constarem na planta e da listagem referida nesse artigo, terão seus valores médios unitários de metro quadrado de terrenos apurados pela unidade competente, com base na forma de cálculo estabelecida nessa lei e aprovados mediante decreto do Executivo. Aos valores unitários referidos nesse artigo serão aplicados os fatores de correção previstos na legislação em vigor. Artigo 2º. No cálculo do valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial relativo ao exercício de 2020, serão empregados os valores médios unitários de metro quadrado das construções, conforme a tabela constante do anexo 6º. Parágrafo único. Aos valores unitários referidos nesse artigo, serão aplicados os fatores de correção previstos na legislação em vigor. Artigo 3º. As tabelas de fatores de profundidade de gleba e de obsolescência aplicáveis conforme estabelecido pelo Decreto número 1169, de 31 de dezembro de 1969, passam a ser, respectivamente, as constantes dos anexos 2, 3 e 4.
Considera-se compreendidos na profundidade padrão os terrenos com profundidade equivalente a 30 metros. No resultado do cálculo de profundidade equivalente será desprezada a fração de metro. São considerados como glebas os imóveis localizados dentro do perímetro urbano ou não, as áreas de 2.000 metros quadrados em diante, conforme anexo 3, e sendo a área de terreno superior a 19.500 metros quadrados, será aplicado o índice máximo desse anexo de glebas. Artigo 4º. O disposto desta lei não elide a competência do Executivo para a expedição em exercícios posteriores de decretos relacionados à avaliação de imóveis para fins tributários, como previsto nos artigos 17 e 52 da Lei nº 1430, de 11 de dezembro de 1970. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário e especial à Lei Municipal nº 3.673, de 7 de dezembro de 1998. Prefeitura Municipal de Caçapava, 30 de agosto de 2019. Assinado, Prefeito Municipal Fernando Cid Diniz Borges. Então, é exatamente essa apresentação que a gente gostaria de estar fazendo, que esse projeto de lei, essa propositura, ela não vem trazer nenhum aumento da planta genérica na totalidade. Seria uma adequação e, assim mesmo, a gente está localizando, está sendo localizada, está sendo os itens, os locais onde tem maior defasagem de valor. Então, ela está trazendo a uma equalização de valores. Não significa que seja um aumento de toda a planta genérica. Para a ilustração, nós temos uma apresentação, e eu estou com a minha equipe técnica aqui junto, que me ajudou a montar todo esse trabalho, foi elaborado por eles. Eu gostaria de chamar à frente a Fabiana, para trazer aqui a apresentação dos dados mais assim, onde foram afetados mesmo os valores da planta genérica. Foram alguns bairros, alguns locais que estavam com uma defasagem muito gritante. Então, eu peço a Fabiana que venha fazer essa apresentação. Bom dia a todos. Sou Fabiana, trabalho no setor de cadastro imobiliário já há 22 anos. E aqui eu vou apresentar para vocês o que o projeto atingiu, né? Quais as áreas que o projeto atingiu. Esse projeto foi alterado apenas o valor do metro quadrado do terreno de algumas áreas. O IPTU, a base de cálculo do IPTU, do Imposto Predial e Territorial, é o seu valor venal, obtido através da planta genérica de valores do município, onde consta o valor do metro quadrado do terreno e o valor do metro quadrado da construção. O objetivo desse projeto é corrigir algumas divergências da planta genérica, pois alguns bairros e condomínios de padrão médio e alto estão com o valor do metro quadrado do terreno menor ou igual a alguns bairros de padrão baixo. O outro objetivo é fazer a justiça tributária e social, ou seja, bairros com maior valor de mercado pagar mais do que os de menor valor de mercado. Atender também os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado sobre a não atualização da planta genérica. A última atualização da planta genérica foi feita em 1998, e nesses 21 anos, as características e valores de mercado de alguns bairros sofreram alterações. Importante deixar claro que somente algumas ruas e bairros foram alterados. As alterações foram feitas nos casos mais divergentes e a maioria são bairros de alto e médio padrão. Não foi alterado todos os valores da planta genérica. Tá? Muitos valores mantiveram e nós não fizemos alteração. Exemplos dessas divergências, né, de atualização de mercado, o valor do metro quadrado
do terreno do condomínio Portal da Mata, por exemplo, está o mesmo valor do residencial Aldeias da Serra, que é um bairro de menor padrão. Outro exemplo, condomínio Cerejeiras, bairro Borda da Mata e região, está menor do que o bairro Maria Elmira, que é um bairro de padrão menor do que esses que eu citei. O valor do metro quadrado do terreno do condomínio Pinheiros, que é o condomínio fechado ali da Nestlé, está o mesmo de algumas ruas do Maria Elmira. O condomínio Mirante do Vale e Vilagem das Flores, o código do metro quadrado do terreno desses está o mesmo que o bairro Aldeias da Serra. E o bairro Residencial Esperança está menor do que Aldeias da Serra. Residencial Esperança e Aldeias da Serra, atualmente, eles estão no mesmo, vamos dizer, nível, né? Estão fazendo asfalto, estão sem estrutura ainda, então o Esperança não poderia estar menor do que Aldeias da Serra, que é, inclusive, mais afastado. Então, por aqui já dá para ver, aqui são alguns exemplos, por aqui já dá para ver a divergência que está a nossa planta genérica devido aos 21 anos de não atualização, de não correção, né, desses valores, né, de mercado que foram, desses bairros que foram atualizando e melhorando e foram ficando sem essas atualizações. Aí, para você, deixa eu voltar aqui. Para vocês, tem uma tabela, acho que para os vereadores. Que é essa aqui dos bairros, onde consta, né, os bairros, alguns bairros aqui que foram alterados. Ali na tela não dá para ver direito, mas a gente imprimiu a tabela e para vocês conseguirem ver aí, dos bairros que a gente fez essas alterações, né? Aqui, ó, dá para notar que são os bairros de alto padrão, Santa Helena, Terras do Vale, Bela Vista, Ecoparque Bourbon, Malibu, o Portal da Mata, que estava 7, passou a ser 30, o código da planta genérica, o Cerejeiras estava 9, bem menor do que o Maria Elmira, que é 14 a 17. O Moradas do Jataí está entre 26 e 23, e o padrão de casa é o mesmo do Portal da Mata, então nós igualamos. O Jardim Jequitibá também é o mesmo do Moradas do Jataí. Terra Santa Mariana, Condomínio Pinheiros. Alta Vista 1 e 2, ele estava código 8, que é um código apenas acima do Aldeias da Serra, que é 7. E aí nós colocamos 20, porque a região lá está nessa faixa. Jardim Caçapava estava 3, o bairro Maria Elmira está entre 14 e 17, então o Jardim Caçapava não poderia estar abaixo do Maria Elmira. Jardim Panorama, o Real Parque e o Jequitibá, que também são regiões próximas, bairros bem próximos ali, ele está código 14, e o Panorama estava 6, e nós colocamos o código 12 para ficar mais ou menos equiparado com os bairros em volta lá da região. Borda da Mata estava 10, o Maria Elmira, como é 14 a 17, então ele não poderia estar abaixo desses bairros. Então, Borda da Mata, Borda do Canto, Alto da Borda, eles vão ficar com o código 17. O condomínio Mirante do Vale, que é o condomínio fechado ali do bairro do Sapé, ele estava código 7, o mesmo do residencial Aldeias da Serra, né? Então, não tem muita coerência um bairro já bem mais localizado, melhor localizado, ficar com código igual ao do Aldeias da Serra. Então, foi colocado o 17, porque a região ali, Borda da Mata e arredores, ficou com esse código 17.
Vila Santa Isabel também tem algumas ruas que estavam com 12, 15. Se o Maria Omíria é 14 a 17, Vila Santa Isabel não pode ficar abaixo disso. Vilagem das Flores também era um bairro que também estava com o código igual do Aldeias da Serra. Eu vou sempre citar aqui Aldeias da Serra, Maria Omíria, porque são os bairros referência, né, de Maria Omíria é um padrão médio para baixo, Aldeias da Serra um padrão menor. Então, eu vou sempre citar esses bairros para a gente ter uma referência de padrão, tá? Condomínio Mirante do Vale, estava o mesmo do residencial Aldeias da Serra. O Belo Habitat é um condomínio que foi liberado agora para construção, que é aquele atrás da Fujifilm. Ele estava com código 8, nós colocamos o código 12. Vilagem das Flores estava com código 7, que é o mesmo do Aldeias da Serra, nós colocamos 16, porque o Maria Omíria é entre 14 e 17. A situação do Santo André era 14, e nós igualamos com o Village e o Maria Omíria. Jardim Primavera também estava algumas ruas 13 e 14, igualamos com o Village e o Maria Omíria. E o Residencial Esperança, que era código 2, nós colocamos o mesmo código do Aldeias da Serra. Tá? Por causa dos dois estar na mesma situação hoje em dia. Bairro do Sapé, que é entre código 12, algumas ruas já estavam 17, nós igualamos para o código 17. Jardim Julieta, algumas ruas estavam 25 e já tinha rua, que nem a rua... Algumas ruas lá já estavam 41, então não tinha coerência. Algumas ruas estavam 25 e já ter ruas com código 41, então foi igualado essas ruas. Jardim Amália também, algumas ruas 14 e 18, e na região já tem rua que está de 19 a 27, então nós colocamos código 22 para ficar mais ou menos uma média. Jardim São José, as ruas estavam de 11 a 13, nós colocamos 17, também para equiparar com o Maria Omíria. Rua 7 de Setembro estava 43, nós colocamos 55, porque a Rua Prudente de Moraes já é 51, Travessa Roça já é 47 e 13 de Maio é 55. Então não tinha muita coerência a Rua 7 de Setembro ficar com um código menor do que essas ruas. Praça da Bandeira estava código 64, nós colocamos 70, porque é uma região bem centralizada, né? E a Avenida Brasil já é código 67. Então, não tinha coerência ficar abaixo da Avenida Brasil. Então, aqui estão alguns exemplos, tá? Na maioria foi esses que nós mexemos, esses bairros que nós mexemos, os demais não foram alterados. Deixa eu voltar na minha apresentação aqui. Saiu. Então, é bom a gente frisar que, como a gente está mexendo somente no metro quadrado, no valor do metro quadrado, no código, né, do metro quadrado do terreno, os imóveis que têm área construída não sofrerão muita alteração, porque a alíquota do IPTU sobre o valor venal total desses imóveis é 0,4%. Já a alíquota do imposto territorial é 2,5%. Então, os imóveis que têm área construída, ele vai sofrer uma pequena alteração, pela tabela que vocês têm aí, depois vocês vão conseguir visualizar isso, mas vai ser bem menor do que o IPTU, que é só terreno. Tá? Aqui tem o exemplo... Tem uma tabela aí com vocês. Aqui fica ruim a visualização no telão. Mas, assim, nós pegamos alguns exemplos de IPTU desses bairros
quanto estava em 2019 e quanto ficaria em 2020. Então, por exemplo, Santa Helena, 2019, em cima é terreno e embaixo é construção. Então, ó, em cima de 2019, o IPTU aqui já paga 1.662 de construção, o IPTU com construção, e ele iria para 1.723. O de cima é terreno, então, ó, aí 1.607 ele pagaria 1.986. Então, por aqui já dá para ver, ó, que a diferença de construção e de terreno, a construção vai sofrer bem menos alteração do que o terreno. Terras do Vale. Em cima é um terreno que paga hoje de IPTU 2019 769 e em 2020 passaria a pagar 950. Aqui embaixo é construção, paga hoje 766, passaria a pagar 788. O Malibu, né, que é o condomínio Colinas, né, lá não tem construção ainda, então o terreno, só tem construção, um exemplo de terreno aqui, que hoje paga 513 e passaria a pagar 634. Então aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos para vocês terem uma visualização de quanto ficaria o IPTU de 2020 com essas alterações que foram feitas. Esperança, por exemplo, ele paga, uma pessoa que tem um terreno lá na Esperança, ele paga R$50 anual de IPTU. Anual. Com essa adequação, que daí nós adequamos de acordo com o Aldeias da Serra, para ficar equiparado com o Aldeias da Serra, um terreno lá vai passar a pagar R$190 anual. Quem tem casa não vai sofrer alteração. Ó. Aqui uma casa que tem 129 metros quadrados, ele de 362 ele vai para 390. Então, é bom frisar bem que quem tem construção não vai sofrer. Quem tem casa, né, não vai sofrer muita alteração. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Peço a palavra. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jorge, treinador. Bom dia, secretário. Bom dia, pessoal da mesa, vereadores e munícipe. Eu estou vendo aqui na planilha, os residencial Maria Elmira não se encontra na planilha. Porque não foi alterado. Não foi alterado. Continua 14, então? Continua 14. As ruas lá entre 14 e 17. Então, não foi alterado. Eu só uso Maria Elmira, a gente só usa o Maria Elmira para referência, tá? Porque como ele é de código 14 a 17, os bairros que estão no mesmo padrão que ele não podem ficar com código menor, tá? Okay, então ele não vai ter alteração nenhuma. No Maria Elmira, não. Ok, então. Só isso só. Peço palavras. Presidente, secretários, vereadores, funcionários da prefeitura, população, bom dia. Eu não sei quem poderá responder a minha pergunta, porque ela tem muito a ver com o projeto em si, com a técnica legislativa do projeto. Eu gostaria de iniciar, primeiro, confirmando, esse projeto ele trata da adequação do valor venal do imóvel. Então, vai mexer nos valores venais de todos os imóveis do município. E todos não. A maior parte. Alguns. A maior parte. Não, porque... Acho que é a menor parte. Acredito que seja a menor parte. Menor parte. No valor venal.
Venal, metro quadrado. Nesse projeto, alterou apenas o valor do metro quadrado do terreno. Da construção, nós não mexemos. Tá, vamos chegar lá. Tá. Com relação ao artigo 1º, todo mundo, quem pode estar com o projeto em mãos, ele fala que será alterado os valores para o exercício de 2020. Sim. Apenas 2020? Sim. 2021 não. Não, a partir, né, de 2020. Não, aqui está assim, ó, relativos ao exercício. Ele é taxativo ao exercício 2020. Então, só o exercício 2020 será modificado. Será aplicado a partir de 2020. Não é o que está no texto. Partindo disso, secretária, se a gente pegar o artigo 4º, se a senhora puder... Vamos lá. O disposto nessa lei não elide a competência do Executivo para a expedição em exercícios posteriores de decretos. Ou seja, a partir de 2021, o prefeito quer fazer decreto para aumentar o IPTU, ou o valor venal dos imóveis, para não passar por essa casa. Não. É isso que eu estou entendendo aqui? O executivo ele só pode alterar, através de decreto, até a inflação. Acima da inflação, ele precisa de passar projeto de lei pela casa. É o que eu imagino. Isso. Só que no... Esse artigo é questão assim, foi aprovado um novo loteamento. Esse loteamento não tem ainda aquelas ruas no anexo. Aí esse decreto, ele seria para acrescentar essas ruas nesse anexo. Mas o artigo não fala isso. O artigo fala de exercícios posteriores, ou seja, fala do cálculo no exercício. Não, mas esse artigo existe isso daí, só que só pode ser alterada a porcentagem até a inflação. Né? Isso, inclusive, está no Código Tributário Nacional. Tudo bem, mas aqui trata do exercício posterior. Embora o artigo seja inconstitucional, claramente, mas não essa previsão que a senhora está querendo colocar de loteamentos, se a intenção era essa, não está claro aqui. Esse projeto, a maioria dos artigos aí foi cópia do último projeto, que é o de 98. Ele foi... De 98? 98, foi o último projeto não do de alteração da planta genérica. Ele é cópia do último projeto. É porque está sendo, inclusive, o que hoje é a Lei 3.673 está sendo, se aprovado o projeto, ela vai estar saindo 98 de vigor. 99. A lei é de 98. Além disso, vamos lá para o artigo 5º. Aqui todo o projeto fala do exercício 2020. Só que no artigo 5º, fala que essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. Mas e a anterioridade? Não seria, então, se ela vai ser aprovada, se ela vai entrar em vigor em 2020, um ano posterior, ela só vai poder ser cobrada em 2021. Não. Porque tudo que mexe na planta genérica tem que ser sempre para o ano posterior. Sim, só que aqui ela está entrando, a lei, se aprovada, ela está entrando em vigor em janeiro de 2020. O nosso IPTU... A partir do momento que ela entrar em vigor, ela só pode ser cobrado no próximo exercício. O nosso IPTU normalmente sai em março e abril, então se é a partir de 2020, em março e abril ela já está vigorando os valores. Não. Entendi. Aí, senhora, noventena, são os 90 os 3 meses e a anterioridade, próximo exercício. Aqui ela estaria ferindo o princípio da anterioridade, que é no mesmo exercício. Essa parte daí o corpo jurídico que tem que ver. Entendi, Marcelo. A parte jurídica que tem que ser. No artigo... No artigo não, no anexo. Que agora vamos falar de valor venal. É o anexo 4º. Que fala dos valores metro quadrado das construções. Eu peguei a lei em vigor hoje, que ela é de 98,
E aqui está, valor metro quadrado. O código 1, edifícios residenciais. Ele está subindo de 318 para R$ 900 o metro quadrado. Não, é que assim, essa lei, essa tabela, é como eu falei, anualmente, o prefeito só pode, o executivo só pode alterar até a inflação. Nesses últimos 21 anos, foi feita alteração através de decreto até a inflação. Então, essa tabela foi tirada do último decreto, que foi de 2018, né, para vigorar em 2019, foi tirado do último decreto. Então, essa tabela do último decreto não teve alteração nenhuma. Essa é a tabela que hoje metragem, vigora o para metro cobrança quadrado de PTU, de metro quadrado de construção, que hoje, em 2019, é cobrado. São esses valores. Depois a senhora pode encaminhar esses decretos. Não todos, o último. O último, é. Está em vigor. Eu até tira acho essa que eu dúvida tenho aqui, deixa eu com mostrar. relação ao metro quadrado. E só um texto no ofício do prefeito, quando ele encaminha o projeto para essa casa, que eu confesso que eu não entendi. E no antepenúltimo parágrafo do ofício que encaminhou o projeto, o prefeito ele dá um alerta a essa casa, que ele fala o seguinte: a não aprovação desse projeto de lei comprometerá significativamente o orçamento, já que a receita advinda dessa adequação do IPTU já está prevista na LOA. Não está. É que isso aqui foi mandado dia 30 de agosto, nós estamos preparando a LOA para mandar para essa casa, e não estamos considerando esses valores, porque nós recebemos a LDO que não autoriza nenhum projeto em andamento que conste. Então, esse texto posso desconsiderar? Esse pode desconsiderar, tanto é que eu nem li na hora que eu estava lendo o ofício, eu acabei pulando esse parágrafo também. Não consta. A princípio, são esses meus questionamentos. E, se precisar, eu retorno. Ok. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Passa a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Berg. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Ô, Fabiana, eu quero te pedir a gentileza de explicar para a gente o que é o código da PGV e o código da rua. O que é o código da PGV? Aqui, vamos lá. Acho que no anexo, eu não estou com o projeto em mãos, eu não sei qual que é o anexo, acho que é o 1. Presta um pouquinho para mim, Marcelo. Vereador Marcelo. Presta um pouquinho o projeto. Isso, por favor. Não sei qual que é o anexo. Ó, o anexo 1, ele é os valores de cada código da planta genérica, né? O PGV. O anexo 1. Então, o código 1 é 232, código 2708, assim por diante. Esse daqui é o código da planta genérica, certo? Aí, no anexo 5, se eu não me engano... Eu estou nessa primeira página, ó. Aqui. É o anexo 5, acho. Que é esse aqui? Isso. Então, aí no anexo 5 tem o código atribuído da planta genérica para cada rua. Tá? Então, aqui na coluna código da planta genérica, um exemplo aqui, Rua Benedita Augusta de Paula, aqui do Aldeias da Serra, primeira rua aí do Aldeias da Serra, o código atribuído para essa rua é o código 7, que se for olhar na tabela do anexo 1, ele é R$ 30,83 o valor do metro quadrado do terreno. Esse valor continua, então vocês mudaram só o código. Esse valor continua. Nós mudamos só o código de algumas ruas. Entendeu? Entendi. Adequamos o código de algumas ruas. Exemplo, Aldeias da Serra é 7, certo? Como o Mirante do Vale estava 7, não tem cabimento ao Mirante de Vale ficar com o código 7, que é o mesmo do Aldeias da Serra, que é um padrão bem menor. Aí foi colocado para o Mirante do Vale, código 17, que é referente à região, que é
Sapé, Maria Omíria, mais ou menos é esse código 17. Então, nós mudamos o código referente à rua. O valor continuou o mesmo. É que hoje, quando se fala em aumento de IPTU em Caçapava, o pessoal entra em pânico por causa do drone o ano passado, né? Então, essas perguntas, você está na rua, por exemplo, na rua da minha casa teve reunião, tive várias reuniões, no meu gabinete, o pessoal fala, gente, não vai ser o drone de novo, não vai acontecer aquilo de novo. Não. Mas as pessoas não acreditam, elas têm medo. E vários bairros, por exemplo, e elas me questionam porque eu entreguei cópia desse projeto para várias pessoas. E elas falam assim, por que todas as ruas em volta da minha casa é um código e a rua da minha casa o código é maior? Se nós pegarmos a Vila São João, por exemplo, o código tem de 19 até 24. Em uma rua, o código é 46. Exatamente. Aí elas perguntam... Mas isso já é da última planta genérica que foi feita em 98. Na verdade, a gente precisaria fazer uma revisão da planta genérica do município todo. É isso que eu falo. Porém, isso demanda um trabalho com... atualização, montar uma comissão com imobiliárias, com técnicos de perito de avaliação de imóvel de toda a cidade. O que nós estamos pegando aqui são casos muito divergentes, que já há anos a gente vem alertando o executivo dessas divergências, né? Mas... Como eu já citei, por exemplo, o Portal da Mata não tem cabimento ele ficar com o mesmo código do Aldeias da Serra. Então, mas o problema é que o executivo, ele só pensa em corrigir para cima. Por exemplo, não seria uma injustiça essas ruas que estão também com código alto, elas ser reduzido, ficar igual a todas? Por exemplo, de 19 a 22, uma rua no bairro 46, e essa rua não é avenida nem nada, é uma rua pequenininha. Então, eu falo para você assim, que pelo valor não, porque o valor do metro quadrado, ele deveria ser próximo do valor de mercado da planta genérica, deveria ser próximo do valor do mercado. E Caçapava, a desatualização do valor do metro quadrado do valor venal de Caçapava é muito abaixo do valor do mercado. Tem valores que não chegam nem a 10% do valor do mercado. Então, o que deveria ser feito? É corrigir toda a planta genérica e aumentar, no caso, mudar esses códigos para o valor correto dele. O código 46, no caso aí dessa rua, ele não está errado. O que está errado é os códigos que estão 19, 17, 18. Esses estão errados. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a rua 7 de setembro, que estava a rua código 43, tem ruas em volta que está 51, 55. Então, por que vai deixar a rua 7 de setembro com 43, sendo que as ruas em volta já estão 51 e 55? Vou abaixar as ruas, as outras não? O Tribunal de Contas cai em cima da prefeitura, falando que você está abrindo mão de receita, né? Então, o certo era aumentar. O nosso código da planta genérica, o maior é o 70, que é, acho que 130. A Praça da Bandeira. 329, né? O metro quadrado, o valor do metro quadrado. Se fosse um terreno ali na Praça da Bandeira, esse 329 já está muito abaixo do mercado, né? Então, o certo era fazer essa correção, só que isso teria que fazer uma correção na planta toda e ter um corpo técnico de perito para fazer uma apuração mais específica de cada rua e de cada imóvel. Entendi. Já que você citou a Rua 7 de Setembro, você falou que ali foi para 55 e a Praça Bandeira 70, então é injusto mesmo. Do ladinho e uma diferença tão grande, né? Mas tá bom. Minha dúvida era apenas essa. Então, no aumento, o valor só muda o código da rua, né? Código da rua para equiparar com os bairros do mesmo padrão. Tá bom, obrigado. Vereador, realmente, nós estamos fazendo apenas uma equalização de alguns bairros que estão com defasagem assim, muito gritante. Mas a atualização da planta genérica, de uma maneira, na totalidade, ela ainda deverá ser feita no futuro próximo, porque está bem defasado para corrigir esse tipo de ruas que o senhor citou.
Então, porque é estranho mesmo, por exemplo, eu moro numa rua, um exemplo, 50, e a rua de trás 19, Então, a da frente 22. Exatamente, porque daí exige uma equipe especializada, um tempo maior de análise, envolveria uma comissão realmente dedicada para isso. Então, o que nós estamos fazendo é apenas uma equalização de algumas coisas assim bem gritantes mesmo, que o tribunal já apontou para a gente. Tá bom, obrigado. Presidente, posso complementar, se for possível? Presidente, vereadores, público presente. Boa essa pergunta, porque é realmente uma confusão que se faz tremenda. Não há alteração de valor, não está se mexendo em qualquer valor do metro quadrado. Ele já existe pré-estabelecido e ele continua. Está sendo alterado exclusivamente o código. Ele sai de um código 2, inadmissível, mas sai de um código 2 hoje para um código mais adequado à região. Ou seja, está se adequando o código, não está se falando em alteração de valores. É muito bom, bem observado. Eu estive lá no Passo, lá, eu saí de lá bem satisfeito, porque eu não queria votar, nem vim para audiência pública, ele até me deu umas tabelas, me deu umas coisas, eu passei o final de semana estudando, para poder entender bem o projeto mesmo. Tá certo? Eu aproveito para agradecer a atenção que eu estive lá. Bom dia a todos. Eu gostaria de que você explicasse aí sobre, em todos os casos, inclusive os de imóveis, com frente para mais de uma via ou logradouro, o valor unitário será o da face de quadra. Posso falar? Pode. Esses aí são os casos assim, que o imóvel, por exemplo, de esquina, ele tem a frente do imóvel para uma rua e a lateral para outra rua, né? Então, é considerada a face principal, a testada principal, né? Então, se é frente para a rua Avenida Brasil, o setor competente verifica, ou através de projeto de planta, que a frente do imóvel é a Avenida Brasil, então o código utilizado vai ser o da Avenida Brasil. Entendeu? Ou imóveis que têm frente para uma rua e faz fundos para outra rua. Aí a frente dele é para a Rua João Araújo. Então, o código vai ser considerado da Rua João Araújo. Entendi, porque aqui não está muito claro, não. É que são termos técnicos, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento do que é face de quadra, o que é testada. Então, a testada seria isso. A face de quadra é isso. É a frente com o imóvel principal do imóvel. Obrigada. Nada. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Com relação a essas colocações feitas pelo vereador Marcelo, artigo 4º ou artigo 5º, vocês vão fazer emendas? Vai se fazer emenda aqui pela casa ou a prefeitura vai enviar um outro projeto? Porque substitutivo. Vai ter que ver com o jurídico lá o que aconteceu. Que a minha parte é a técnica do cálculo só. Substitutivo. Ok. A gente envia um novo projeto substituindo. Não pode ser, não. Porque não pode ser apenas uma emenda para esse caso? Aditiva, uma emenda.
Porque o artigo 1º também... Porque se ficar dessa forma, vocês terão problema. São alterações de texto, né? Daí vai ver com o jurídico o que é melhor, ou com a Câmara mesmo, o que é melhor. Né? Porque não estava alterando o valor, nem código aqui. No caso, acho que é uma questão de... É interessante que realmente que o jurídico da Prefeitura se atente a isso, que, se possível, veja essa audiência pública. Porque ó, eu não conversei com o vereador Marcelo, nós dois somos advogados, né? E as minhas anotações aqui são as mesmas que a dele. Eu estava aqui mostrando o vereador Zé Berg, a vereadora Reinalma, com relação à técnica legislativa, isso aqui da dupla interpretação, isso aqui, se for aprovado, pode ter um questionamento na justiça por conta do princípio da anterioridade. Então, é interessante que o jurídico faça uma avaliação com relação a essa técnica legislativa e também com relação aos princípios do direito tributário, para que não haja problema nenhum. Então, fica aqui essa sugestão, porque, de verdade, eu não conversei com o vereador Marcelo, mas o enfoque que a gente dá aqui é um enfoque jurídico, né, por conta da nossa profissão até, e as minhas anotações foram exatamente as mesmas que o vereador Marcelo pontuou aqui. Tá bom? Muito obrigado. Na próxima audiência, que é dia 19, que já está agendado, a gente já comunica, trazendo essas emendas corrigidas. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, fica franqueada a palavra ao público inscrito, pelo prazo de 5 minutos. Não havendo ninguém inscrito, ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado a presente audiência pública. Obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde. Opa. Ah, sim. Está no pendrive. Deixa eu só, o vereador quer um decreto aqui, eu vou mandar para ele por e-mail. Espera aí, deixa eu já mando para você.